Olá, meus amados irmãos do YouTube e também do Facebook. Chegou o momento de nós saciarmos com este pão que tem nos alimentado a cada dia das nossas vidas. E hoje nós vamos subir mais um degrau dessa escada da graça em que nós vivemos. Meus amados, eu queria tomar só um minutinho do seu tempo. Eu posso tomar só um minutinho? Quero falar duas palavrinhas aqui, compartilhar com você duas palavrinhas aqui. Se eu posso? Eu posso, né? Então tá bom. Eu errei quando fiz uma previsão. Nos meus vídeos antepassados, eu fiz uma previsão que daqui a 50 anos os nossos filhos, os nossos netos, não estaria mais dentro de um açapão chamado igreja. Porque através dessas internet, através dessas redes sociais, mostrando a verdade da vida, nossos filhos, nossos netos, nossos irmãos, os nossos pais, podem ainda continuar presa dentro desse açapão, porque ele se recusa em ouvir a verdade, mas os nossos filhos vão ser mais inteligentes do que eles, né? As crianças de hoje já nascem de olho aberto, já nascem com o celular na mão, porque eles são espertos. Então, com certeza eu errei nessa previsão. Não vai durar 50 anos, não. Não vai durar 50 anos para nós ver, independente de situação política, que alguém seja o que eles queiram ser. Independente disso, nós vamos ver essas portas com chamada de igreja, com placa na frente da igreja, todas fechadas. Por quê? Porque não tem ninguém, não vai ter ninguém para ir levar dinheiro para esses cães lá. E uma vez que não vai ter ninguém para ir levar dinheiro nesses cães lá, as portas vão se fechar. Eu passei quinta-feira na frente do Templo de Salomão lá no Brás, por volta das 5 horas da tarde. E eu lembrando do tempo que eu frequentava aquele templo, por volta de 5 horas da tarde, nos dias de quinta-feira, onde se fazia terapia do amor, o pátio na frente estava lotado de gente. Era gente para cima, gente para baixo, rodeando o templo e tal. E eu passei quinta-feira e já não vi mais ninguém. Isso para mim é uma boa notícia, porque eu sei, já começo a entender que eu errei na minha previsão de 50 anos. Nós não ia ver mais essas portas com porta de igreja aberta, porque os nossos filhos, os nossos netos, com a inteligência deles, eles não vão levar dinheiro para esses cães lá dentro. E também, vendo hoje também, eu tiro mais uma conclusão, que tudo isso que eu estou falando é correto. Hoje eu posso ver, hoje você vê que eu comecei a pregar o Evangelho da Graça, eu engateava ainda 3 anos, 4, acho que não está com 4 anos ainda que eu prego esse Evangelho, mas ainda na minha fase, no princípio, eu engateando ainda, eu não via ninguém, eu só conhecia um nessas redes sociais que pregava o Evangelho da Graça. Hoje já vejo vários. Hoje já vejo pastor de 15, 20 anos saindo de dentro desses açapão e indo para o Evangelho da Graça. Porque é o Evangelho da Graça que salva, não é lei. Então, meus amados, era isso que eu queria fazer, essa correçãozinha, que eu errei na minha previsão de 50 anos. Não vai durar 50 anos para nós não ver uma igreja chamada evangélica aberta. Não vai. Amém? Então nós vamos para o nosso estudo. Meus amados, vou pedir para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Seja bem-vinda, Claudinha, e todos que vão assistir essa palestra, essa pregação.
ir direto no seu sofá, que a Igreja de Cristo hoje é assim, ela é espiritual. Se é espiritual, não tem mais a obrigação de estar reunida no mesmo lugar. Porque a Igreja de Cristo ela não tem parede, ela não tem teto. Então, meus amados, compartilhe nas suas redes sociais, dê um like nesse canal, no meu YouTube, lá, Ed em Nova Aliança. Ou também na minha rede do Facebook, Ed do Teclado. Se inscreva lá no meu canal no YouTube, dê um like lá, acione o sininho, para sempre que eu estiver postando novos vídeos, você sempre seja notificado. E assim você vai sempre ver uma palavra nova, uma palavra edificadora. Meus amados, nós temos, não pode deixar de ter, nós temos um título, nós temos um tema para nós tratar dessa noite. Prometo que não vou demorar muito, né? Não posso fazer uma previsão exata do tempo, mas nós vamos passar por 4 livros da Bíblia só, 4 livros, né? Vamos passar só por esses 4 livros só. E o primeiro, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia e acompanhar junto comigo, no livro de João, né? Eu não falei o tema, né? Escravos pensando que são livres. Esse é o nosso tema de hoje. Escravos pensando que são livres. E para nós ver isso na Bíblia, abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 8. Capítulo 8, do versículo 31 ao 33. Versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus. Disse, pois, eu quero que você preste bem atenção. É por isso que às vezes eu forço até alongar um pouco, porque eu quero ler devagarzinho, ler pausadamente, para a pessoa não ter nenhum engano. Porque aqui, na escola do Espírito Santo, você passa de ano. Disse, pois, Jesus, judeu, nascido de mulher, então, portanto, era um judeu, né? Que ela nasceu de uma judia, era judeu, era carne, não era espírito. O nosso Deus, ele é espírito. Disse, pois, Jesus, judeu, cumprindo lei. Jesus de Nazaré, ele cumpria a lei. Jesus de Nazaré não pregava graça. Se ele pregasse graça, ele não teria cumprido os mandamentos da lei de Moisés. Então disse Jesus, a quem? A igreja. Disse Jesus de Nazaré à igreja. Ou disse a quem? Disse aos judeus. E por que se toma essa passagem, prega dentro da igreja, faz a igreja cumprir isso aqui? Porque Jesus de Nazaré está falando com os judeus, não está falando com gentios, não está falando com a igreja aqui no Brasil, nem do Paraguai. Estava falando com quem? Com os judeus em Israel. É bom que nós entendemos isso. Lê a Bíblia no tempo dela, vê para quem está direcionada a palavra, porque a palavra ela tem endereço, ela tem destinatário. Então é bom que nós respeite isso. Disse Jesus aos judeus que havia crido nele. Havia crido nele. Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, eles iam ser, se os judeus crescem no que Jesus de Nazaré pregava, falava, eles iam ser discípulos de quem? De Jesus. De Jesus. E não do Cristo ressuscitado. De Jesus. 32. Aí vem a charada aqui no versículo 32. E conhecereis, ia ser meus discípulos, se vocês crescem, se vocês me seguirem, se vocês crerem na minha palavra, vocês
vão ser, cadê a palavra aqui? Vocês vão verdadeiramente ser meus discípulos, né? E no versículo 32, ele diz, tem um e conhecereis a verdade. Conhecereis. Então, se Jesus de Nazaré estava falando para os contemporâneos dele, que se eles seguissem a ele, se eles ouvissem o que ele falava, os judeus iam ser discípulos dele. Aí vem a palavra depois, né? E conhecereis a verdade. Então, até aquele momento, não haveria verdade. Porque eles iam conhecer. Jesus de Nazaré está dizendo, vocês vão conhecer a verdade. Se vocês vão conhecer a verdade, não existiria. A verdade não existiria ainda naquela época. No tempo de Jesus de Nazaré. E é o que ele está falando aqui. Pelo menos eu com a primeira série, eu entendo. Agora, o que me espanta é ver um homem que estuda 5, 10 anos, faz teologia 5, 10 anos e não entende isso. Isso é o que me espanta. Porque não prega a palavra de Deus, a palavra de Jesus para a igreja. Conhecereis, eles não conheciam ainda. Você vê que a palavra está no pretérito futuro. Conhecereis, eles não conheciam ainda. Mas e a Torá? E a Torá? É uma pergunta que não deixa eu me calar. E a Torá? Não existia? Existia. Mas ele está dizendo, vocês vão conhecer a verdade. Então a Torá não era a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então era um povo que estava escravo da lei de Moisés. A Torá que Moisés escreveu, deixavam eles cativo aquela palavra. Eles eram escravos da lei de Moisés. E nós vimos a igreja hoje, a igreja de Cristo, não é de Jesus de Nazaré. A igreja do Cristo ressuscitado. Não é de Jesus de Nazaré. A igreja, crendo nas palavras de Jesus, fazendo tudo que os judeus faziam, né? Páscoa, que não existe Santa Ceia, é Páscoa, tomando banho de piscina, né, que é o batismo, tudo isso, chofar, kippah, tem aquele outro monte que alguns pastores meio querendo ser santo, põe aqui na frente. Eu esqueci daquela peça que põe aqui, eu esqueci o nome dele. Mas talvez, se você está lembrado aí, você sabe, aquela peça que eles põem aqui, que tipo padre, né? Põe aqui na frente. Então é tudo, é bandeira de Israel, tudo. É jejum, é buscar Deus no monte. Tudo isso os judeus faziam. Tudo isso no tempo de Jesus, os judeus faziam. Sejam todos bem-vindos. Então, meus amados, tudo isso, Maria Aparecida. Eu conheci uma Maria Aparecida lá no Açapão, onde eu frequentava. Será que é você, meu amigo? Só basta você escrever aqui, sou. Pronto. Só queria tirar essa dúvida. Bem, meus amados, então, está aí uma igreja cristã, em Cristo ressuscitado, seguindo aos judeus, as práticas judaicas, jejum, Páscoa, batismo nas águas, tudo da lei, e querendo ser cristão, e a palavra está em contra isso aqui. Não é que eu estou querendo jogar água na tua fé, eu só quero mostrar a verdade para você. O que o próprio Jesus de Nazaré falou, se vocês vão ver que isso é muito importante. Isso faz nos crescer espiritualmente. Isso faz nós conhecer quem somos nós. Isso faz nos conhecer quem é Deus. Isso faz nos conhecer quem é Jesus de Nazaré. Então disse, vou repetir, você vai ter que ter paciência. Vou repetir, disse, pois, Jesus aos judeus, não foi à igreja, foi aos judeus.
que havia crido nele. Crido nele. Se vos permanecer na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. 32. É que, infelizmente, o que acontece dentro das igrejas que consegue enganar a igreja é que, por exemplo, eles até abrem aqui no livro de João, eu estou lendo, junto com você. Eu creio que você está com a sua Bíblia aberta. Aí eles lêem o versículo 31, aí pronto, aí vai só no 7:1, no ouvido da igreja, só no 7:1, daqui já sai campanha, daqui já sai dízimo, daqui já sai jejum, já sai tudo preparado daqui. Porque eles leem um versículo só, mas todo versículo tem seu texto, tem seu contexto. E o contexto que diz é isso, no versículo 33. Conhecereis a verdade. Mas se Jesus de Nazaré está dizendo que eles vão conhecer a verdade, então eles não conheciam ainda. E a Torá? Eu volto a perguntar, e a Torá? Cadê a Torá? Que a Torá é o velho mandamento aqui, tudo isso aqui é Torá. Isso aqui é Torá. Então, meus amados, é isso que a igreja tem que conhecer. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque eles viviam escravos da lei. E é isso exatamente, nem mais nem menos, o que nós vemos hoje. Uma igreja cristã, liberta pelo Cristo ressuscitado, mas ainda cativa, ainda escrava da lei. Se você não der o dízimo, você está roubando a Deus. Isso era da lei. Se você não se batizar nas águas, você não pode tomar Santa Ceia, que é a Páscoa. Isso era da lei. Vamos continuar, senão eu prometi ser rápido. Conhecereis a verdade vos libertará. 33, nós vamos ler até o 33. Responderam-lhe, os judeus responderam, para ele. Responderam-lhe, somos da descendência de Abraão. Somos da descendência de Abraão e jamais fomos escravos. Como não? Como vocês não são escravos? Vocês estão na lei, escravo da lei, tem que cumprir 613 mandamentos. Teria que cumprir todos, não podia falhar um. Se falhasse um, voltava para o começo da fila. Respondeu-lhe, somos da descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém, porque eles não tinham entendimento do que eles faziam. Os judeus, eles não tinham o mínimo de entendimento da situação deles. É isso. Assim como a igreja hoje não tem o mínimo de entendimento da situação dela. Da descendência de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém, de alguém. Como diz tu, seremos livres? Como diz tu, seremos livres? Mas de quem Jesus já estava falando? Do evangelho que ia vir, estava por vir ainda. Vocês vão conhecer o evangelho. E o evangelho vai libertar vocês da lei. Aí ele sobe ao céu, depois Paulo é arrebatado ao terceiro céu, é imprimido o evangelho na mente de Paulo, Paulo desce, aí começa a pregar o evangelho. A igreja não aceita mais. Não aceita o evangelho de Cristo, sendo cristã, mas não aceita o evangelho de Cristo. Por quê? Porque eles estão escravos de uma lei. De uma lei antes da cruz. No dia que a igreja passar depois da cruz, ela é liberta. Aí não precisa fazer campanha de libertação, não precisa mais nada. Serei livres. No meu relatório aqui não está o 34, mas eu vou ler o 34. Replicou-lhe Jesus. Jesus replicou. Replicou-lhe Jesus. Em verdade vos digo, todo que ele está replicando. Por que Jesus está replicando aqui? Porque eles falaram que não era escravo, Você está entendendo, E os judeus responderam para Jesus que eles não eram escravos, nunca foram escravos de ninguém.
E olha o que Jesus respondeu para eles. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado, que era o pecado dos judeus, o pecado dos judeus era a transgressão da lei, ou seja, o não cumprimento dos 613 mandamentos que eles não cumpriam. Então aí está o pecado dos judeus. E Jesus querendo explicar para ele, né? Em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado, escravo da lei. Era a lei que fazia eles pecar. Então os judeus, eles estavam escravos da lei. E o pecado dele era não cumprir os 613 mandamentos. E aí vem o Cristo, Jesus é crucificado, vem o Cristo ressuscitado, né? Marido da igreja. O Jesus de Nazaré era só noivo. Era só noivo. O noivo morreu. A igreja se casou com Cristo ressuscitado. Mas não cumpre o que o marido diz. Paramos aqui. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Vamos ler o 35, tenha paciência. O escravo, eu vou ler só o 35, mesmo que a palavra esteja pedindo para me continuar, mas eu não vou, senão nós não terminamos o vídeo. O escravo não fica para sempre em casa. O escravo não fica para sempre em casa. Na casa, aliás, né? Você tem que ler direitinho, como está escrito. O escravo não fica para sempre na casa. O filho, sim. O filho, sim. Para sempre. Então nós somos o quê? Filho. Então nós estamos em casa, na casa de Deus, que somos nós. Nós somos a casa de Deus. E está para sempre, até para sempre. Porque quando o dia que esse corpo tombar, esse tabernáculo lá na frente, Paulo chama de tabernáculo, né? Paulo chama o nosso corpo de tabernáculo. Na sombra do tabernáculo de Moisés. No dia que esse tabernáculo tombar, nós temos um edifício nos céus. Então nós estamos para sempre com Deus. Porque nós somos filhos. O escravo não. E a igreja tal como? Escrava. Escrava da lei. Meus amados, nunca vi... Como eu 31 anos enganado. 31 anos enganado. Se o próprio Cristo não abre o meu entendimento, ainda hoje eu estava lá. O escravo não fica na casa, sempre na casa. O filho sim, para sempre. Né? O Cristo está conosco para sempre. Geração vai, geração vem, mas Cristo sempre vai estar conosco. Mas está me dando a vontade de ler do 36. Vou ler o 36. Amanhã eu comprometo ler até o 33, né? Se pois o Filho vos libertar, ele veio fazer o que? Jesus de Nazaré, que era o Filho de Deus. Jesus de Nazaré não era Deus, era o Filho. Filho é Filho, Deus é Deus. Nós temos que entender isto. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Foi o que Cristo fez. Libertou o povo da lei, cumpriu a lei, pagou o que tinha que ser pago e libertou a igreja. A igreja rebelde volta para a lei, aceita que os pastores pregam. Porque se os pastores não pregam a lei, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. É isso aí. Vamos passar disso aqui, né? Eu sei que tinha muita coisa para pregar. É que nós temos um vídeo aqui. Estou ao vivo no Facebook, mas estou num vídeo no YouTube. Então, abra a sua Bíblia em Gálatas. Aí, meus amados, é por isso que eu sempre eu costumo falar, e já falei em vários vídeos meus, quase todos os vídeos eu comento isso, né? Um pouquinho ou muito eu comento.
O livro de João, onde nós estávamos lendo? Eu sempre falo, olha, gente, livro de Mateus, livro de Marcos, livro de Lucas, livro de João, não é Novo Testamento. Porque nós lemos ali o que? A vida de Jesus na sua carne, quando ele cumpria a lei. Então não é Novo Testamento. Porque esses livros, eles falam da vida de Jesus de Nazaré cumprindo lei. Diferente de Paulo, das cartas de Paulo, que fala do Cristo ressuscitado com lei paga já, tudo com os pagamentos, tudo certinho, carimbado ali, ó, tudo certinho, libertando a igreja toda, casando com a igreja de papel passado. Jesus de Nazaré era um simples noivo, morreu. Noivo não paga a conta. Noivo paga a conta? Não, noivo não paga a conta. O noivo, ele pode até dormir na casa do sogro, vai lá visitar a namorada, a noiva, pode até dormir lá, mas as contas da noiva ele não paga. Quem é que paga a conta da noiva? O marido. E quem é esse marido? O Cristo ressuscitado. Esse pagou a conta. Então a igreja pertence a quem? Que ela queira ou que não queira. Não tem essa de dizer que Jesus está batendo que abra o coração, não. Não tem essa, não. Ele comprou a igreja dele. Não tem esse negócio de abra coração, não. Ele comprou a igreja dele, tem que fazer o que está escrito. Gálatas, capítulo 4, versículo do 21 ao 25. Versículo 21. Paulo, pregando aos Gálatas, ele fez aqui praticamente uma pergunta, né? Dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei de Moisés. Dizei, fala para mim, Paulo perguntando para os Gálatas, fala para mim, você quer cumprir a lei? Então fala para mim o que a lei serviu para ti. O que foi que a lei fez para você? Escravidão. Dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Vocês não ouviram a lei? Diga vocês para mim, fala para mim. Vocês não ouviram a lei? Não ouvis a lei? 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Um da mulher escrava, né? Que era Agar. Um da mulher escrava. Nem precisava falar isso, né? Um da mulher escrava. E o outro da livre, Sara, né? Precisava falar isso? Não falei, está falado. 23. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, segundo a lei. Nasceu segundo a carne. O da livre, mediante a promessa. Mediante a promessa. 24. Estas duas coisas. Paulo falou, olha, tá vendo? Essas duas coisas, essas duas mulheres. Essas duas coisas são alegóricas. São alegóricas. Porque Paulo não queria falar de Agar, Paulo não queria falar de Sara, Paulo não queria falar de Isaac, Paulo não queria falar de Ismael. Paulo não queria falar de Ismael. Ele queria falar o quê? Da lei e da graça. Essas duas coisas são alegóricas. Porque estas duas mulheres são duas alianças. O Velho Testamento e o Novo Testamento. São duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. O Monte Sinai lá em Israel, se você pesquisar no Google, vai aparecer o Monte da Maldição. Quantas vezes eu fiz pedido para levar para esse monte? Quantas vezes? Fazendo pedido de bênção, né? De promessas, né? Mas, e aí para onde? Para o Monte da Maldição. Você vê o entendimento. Monte Sinai, que gera para o quê? Para a escravidão. Para a escravidão. Esta é Agar. 25. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia,
né? Por isso que aquela terra sempre foi maldita. O povo não confunde as coisas. O país Arábia, fisicamente, é um país riquíssimo. A Arábia é um país riquíssimo. Só que da parte de Deus, a parte espiritual, são pobre de maré Deusi. Arábia, e corresponde a Jerusalém atual. Paulo fez questão de dizer, a Arábia, que era uma maldição, o Monte Sinai, que era uma maldição, corresponde a quem? A Jerusalém atual. Quantas vezes eu fiz pedido para levar para Jerusalém, achando que era uma cidade abençoada. Mas não, era uma cidade, Jerusalém era uma cidade amaldiçoada já, por Deus, condenada já. Corresponde a Jerusalém atual, né? Porque essa atual é bom saber que essa Jerusalém atual que Paulo está falando aqui, é da Jerusalém que existia, que foi queimada. E Paulo não está falando dessa Jerusalém que existe lá hoje. A Jerusalém que existe hoje é a Jerusalém da ONU. A Jerusalém feita, edificada pelo homem. E a Jerusalém de hoje, que nós vivemos hoje, no dia de hoje, é a Jerusalém, somos nós, a igreja dele. A igreja de Cristo é a nova Jerusalém que está aqui na terra. Que os pastores nunca pregam para a igreja isso, mas está escrito aqui. Está escrito, se nós for ler, nós formos aprofundar, nós vamos aprofundar nesse assunto, mas está escrito que a nova Jerusalém é a igreja hoje. E os crentes estão esperando vir do céu uma cidade e descer aqui na terra como um disco voador. Isso não acontecerá nunca. Nós estávamos no 25, né? Ora, o Monte Sinai, Arábia, correspondente a Jerusalém atual, que está em escravidão. Em escravidão com seus filhos, os judeus. Seus filhos. Os judeus. Vamos ler o 26. Nós temos só 4 passagens, já estamos na segunda. 26. Mas a Jerusalém, lá de cima, a Jerusalém espiritual, mas a Jerusalém, lá de cima, é livre. É livre. Você vê que Paulo está falando aqui da Jerusalém, lá de cima é livre. Não, o casamento já tinha ocorrido, que foi na cruz, né? Mas eles estavam, o Paulo sim, Paulo e todo aquele povo estava esperando essa nova Jerusalém, que era o julgamento. Ele só podia dizer que geralmente ele estava na Jerusalém espiritual quando Jesus voltasse e julgasse a igreja. Jesus voltou no ano 70. Não tem como negar isso, meus amados, não tem como, porque está escrito, está registrado, carimbado, que Jesus voltou no ano 70. Então isso é um engano tremendo. Quando um pastor prega para a igreja, fazendo a igreja esperar Jesus voltar, ele não vai voltar nunca. E enquanto Jesus não volta, olha olha a mão no bolso do povo, enriquecendo, comprando televisão, comprando hospital, comprando avião, comprando apartamento de luxo de 45 milhões. Enquanto você mora num barraco. É assim, você que dá dinheiro para eles. Essa situação da igreja hoje nós já estávamos lendo 26, né? A Jerusalém lá de cima é livre. A qual é nossa mãe? A Jerusalém lá de cima é livre, é nossa mãe. A Jerusalém atual, que era deles, a Jerusalém que foi queimada, estava na escravidão. E o povo indo para Jerusalém, né? Indo para Jerusalém. Essa Jerusalém que existe hoje, para Deus, ó, tanto faz, tanto fez. Porque a Jerusalém de Deus é essa, é a igreja. É a igreja.
A Jerusalém lá de cima é a nossa mãe. Bem, vamos pular para o nosso terceiro estudo, a nossa terceira passagem. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, um versículo só, versículo 17. Versículo 17 diz assim, ó, e assim, se alguém está em Cristo, não é em Moisés, não é Jesus de Nazaré. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Mas para ser nova criatura tem que estar onde? Tem que estar em Cristo. Mas se eu estou nos mandamentos de Moisés, eu estou em quem? Estou em Moisés. Era o que Jesus de Nazaré pregava, os mandamentos. Ele veio para cumprir. Jesus de Nazaré veio para cumprir a lei. Então, se eu estou nos mandamentos de Moisés, eu estou em Cristo ou estou em Moisés? Me ajude aí. Eu estou em Moisés. Não estou em Cristo. Porque Cristo, ele me libertou das leis de Moisés. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas, as coisas que Jesus de Nazaré pregava, as coisas que Moisés pregava, passou. É o que diz aqui, ó. As coisas antigas já passaram. E João, o apóstolo João, preso na ilha de Patmos, ele viu isso. Ele viu as coisas velhas, antigas, passarem e viu o quê? Novas coisas. Nova Jerusalém, que é a igreja hoje. Mas pregar isso para a igreja, quem pode pregar? Eu e poucos que pregam por aí, pelas redes sociais. Por quê? Porque eles não ganham dinheiro para isso. Se eu ganhasse dinheiro para isso, eu não podia pregar isso para vocês. Mas eu não ganho nada para isso. De graça eu recebi, de graça eu estou passando para vocês. Ao contrário, eu cheguei do meu trabalho cansado e estou aqui, ó, pregando, com todo prazer, pregando isso para vocês. Tentando libertar a igreja das leis de Moisés. Porque Cristo já pagou o preço. Mas a igreja quer pagar o preço também. Ah, Jesus se batizou, eu vou me batizar também. Jesus jejuou, eu vou jejuar também. Mas Jesus foi cuspido da cara. Você quer ser cuspido? Eu cuspo daqui mesmo aí. Jesus foi flechado com a espada nas costelas. Você quer ser flechado? Eu pego uma faca desse tamanho que eu tenho aqui e vou ele flechar. Jesus foi cravado na cruz. Você quer ser cravado na cruz? Eu vou aí e cravo você. Eu faço uma cruz e cravo você na cruz. Isso ninguém quer, não. Isso ninguém quer. Jesus andou de jumento. Esses cães querem andar de jumento? Não. Eles querem andar de carro importado, de avião. De avião, às custas de quem? Às custas de quem? Eu nem vou falar para não ser muito grosso aqui. 17. As coisas antigas já passaram. Eis que fizeram, já tá tudo no pretérito já feito, já passado, né? Eis que se fizeram novas coisas. Não é mais dízimo, não é mais jejum, não é mais Páscoa, não é mais buscar Deus no monte. As coisas hoje tudo são novas. E para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção, né? Como eu prometi, vou terminar antes de 1 hora. Abra a sua Bíblia em Romanos. Romanos, capítulo 6, versículo 3, do 3 ao 6. Versículo 3.
começar do versículo 1. Tinha passei, vamos encerrar mesmo, né? Já? Vamos começar do versículo 1. Que diremos, pois? Paulo perguntando, fez uma pergunta aos romanos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Vamos permanecer no pecado, transgredindo a lei? Ele mesmo respondeu, não, de maneira nenhuma. Não vamos permanecer, né? Vamos ler para nós entender. Permanecemos no pecado para que a graça seja mais abundante? O que é que você entende nesta pergunta de Paulo aqui? Para que a graça seja mais abundante. O que é que Paulo está querendo dizer com isso? Que se você, hoje, na graça, né, que ele falou da graça aqui, né? Para que a graça, não é a lei, da qual eles transgrediam. Para que a graça, o que Paulo quis dizer aqui com isso? Não importa o que você fez ontem, não o que você fez hoje. Você está na graça, e da graça nada pode tirar você da graça. Às vezes, qualquer um de nós cometemos erros carnais, que nós chamamos de errar o alvo. Erros carnais. Errou o alvo. Dependendo do erro do alvo que você cometeu, você vai pagar, você vai parar onde? Na cadeia, vai parar no hospital, você pode parar num cemitério. Por exemplo, nós temos um colega de trabalho, no final desta semana, ele chegou a sexta-feira, né? Aí aonde mesmo ele chegou aí, sexta-feira a turma que bebe sempre gosta de tomar umas, né? É só para você entenda o que é um erro, o que é errar o alvo. O que é que pode acontecer? Então, esse amigo nosso trabalhava com nós. Fala de amigo assim, porque faz o mesmo serviço que nós, no mesmo aplicativo. E ao final do dia ele juntou-se com outros aqui em São Paulo, aqui num bairro chamado Pinheiros. Quem já esteve aqui em São Paulo pode conhecer, num bairro Pinheiros. Então, encheram a cara até as 3 horas da manhã. Chutaram o balde. Aí tem um vídeo do camarada, ele montando na moto, e ele ia embora de moto, hein? Ele montando na moto, ele cambaleou para montar na moto. Da onde ele saiu daqui de Pinheiros para a casa dele, onde ele mora, eu acho que dá uns 25 km. De madrugada, as estradas estão praticamente livres. E ao chegar próximo à casa dele, ele ele perdeu o controle, bateu no muro com tanta força que derrubou o muro. Morreu. O quê? Porque ele errou o alvo. Tomou demais. Não é pecado você tomar uma dose de um copo de cerveja, até uma garrafa de cerveja, né? Que tem pouco álcool, até uma garrafa de cerveja, uma dose de vinho, uma dose de cachaça, vai lá, quem está acostumado a tomar. Não tem erro nenhum. O erro é você encher a cara. O erro é encher a cara, porque costumamos dizer que o erro não é você tomar uma dose de bebida um dia. O erro é você tomar todo dia, o dia inteiro. Até para ser mais exato, o erro não é você tomar uma dose de bebida todo dia. O erro é você tomar o dia inteiro. Foi o que eles fizeram. Tomaram a noite inteira. Foram para casa, coitado, morreu. Eu só falei isso para você entenda o que é errar o alvo. Pecado não é pecado. É erro da carne que pagamos aqui. E assim acontece. Outros vão parar presos, e assim vai. Porque essa carne, ela é pó da terra, do pó da terra ela não passa. Infelizmente, eu estou cansado de ver vídeo por WhatsApp, redes sociais, crentes, religiosos, achando que essa carne vai para o céu. Essa carne não vai para o céu. Essa carne não vai para o céu. Posso te garantir, sem erro de errar,
Vou começar de um lá de trás, depois eu falo de outro, uns dois nomes aqui na frente. Abraão, a própria Bíblia diz, lá no livro de, acho que é o livro de Marcos por aí, que João, isso é uma tradução enganosa, né? Que Abraão está no céu. Abraão não está no céu, porque Abraão era carne. O que é que está no céu? O espírito dele está no céu. Mas o espírito dele ninguém nunca conheceu aqui, ninguém sabia se ele era branco, se era preto, se era... Ninguém sabia. E como é que vai conhecer lá no céu? Mas como é que, por que a turma traz isso aqui? Porque isso era a ideia dos fariseus. Acho que, para ser mais exato, acho que era tem vários tipos de judeu. Acho que eram judeus, eram macabeus, se não me engano. Eles tinham essa doutrina. Eles tinham, os macabeus, tinham essa doutrina, né? Eles achavam que a pessoa morria para o céu. E como está aqui na Bíblia, João Ferreira de Almeida e Jerônimo pôs aqui na Bíblia isso, então os crentes abraçaram isso aí e todos acham, todo mundo. Tem um ditado que diz que uma mentira contada por muitas vezes ela vira uma verdade. Então isso é uma mentira contada há milhares de anos, há mais de 1000 anos, que virou uma verdade. Mas a verdade é que essa carne ela não vai para o céu. Ela não vai. Ah, não é a carne, é a alma. A alma é o sangue. A alma ela está no sangue. Lá no céu tem sangue? Também não. Lá no céu tem o quê? Espírito. Então, como é que eu vou encontrar, por exemplo, como é que eu vou encontrar o espírito da minha mãe lá no céu se eu só conhecia a carne? Meus amados, essa é uma questão tão clara, questão de raciocínio, pensar, analisar. Bem, vamos terminar a nossa questão aqui, né? Nossa última passagem. Versículo 3. Porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados, preste atenção, meus amados, para que você se liberte. Quem escreveu isso aqui? Foi Paulo. Paulo está aqui nessa conversa? Tá. Ele está. Todos nós. Nós quem? Nós, eu aqui, você daí? Ou nós, eles lá em Jerusalém? Eles lá em Jerusalém. Todos nós, preste atenção, que o caldo vai engrossar agora. Ou ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo. Em Cristo Jesus, fomos batizados na sua, me ajuda aí, na sua morte. Não foi numa piscina, onde os pastores dizem que o nosso velho homem fica na piscina. Aqui está dizendo o quê? Na morte. Na morte. Você conseguiu entender? Agora eu vou fazer outra pergunta. Se eles foram batizados na morte de Jesus, porque eu falei esses dias que não, falei, acho que foi hoje é quarta, né? Falei, acho que foi domingo, que não existe mais batismo. Não existe mais batismo. Nem em água, nem na cruz. Não existe. Porque se for para nós se batizar, Cristo vai ter que reviver e morrer de novo na cruz. Crucificar esse homem de novo. Então, meus amados, e ele falou que tudo isso aqui que ele estava fazendo era de uma vez por todas. Então, hoje, nós, eu daqui, você daí, já nascemos batizados, limpos, consagrados, sem pecados, sem mácula nenhuma. Falando isso, vida espiritual com Deus. Agora, na vida carnal aqui, é um outro assunto. Nós podemos até tratar em um outro estudo. Mas na nossa vida para com Deus,
é a nossa vida espiritual. E isso foi feito aonde? Na cruz. Então não tem como eu me batizar hoje. Porque o batismo foi dele, foi com ele. Então se eu tiver que batizar hoje, ele tem que o quê? Morrer de novo. Tem que morrer de novo. Mas você vê, eu estou lendo alguma coisa escrita nessa madrugada? Não, eu estou lendo aqui, escrito, foi coisas escritas aqui há quase 2000 anos atrás. Os pastores têm acesso a isso aqui. Eu com a primeira série, eu entendo isto. E os pastores que fazem teologia, por que eles não entendem isto? E prega para a igreja a verdade, a realidade. Porque não é interesse deles pregar a realidade. Se eles pregar a realidade do Evangelho, liberta. Foi o que Jesus falou. Quando vocês conhecerem a verdade, vocês vão se libertar. Mas a igreja não quer conhecer a verdade. A gente abre o Evangelho e diz que não, isso é coisa de pastor de YouTube. Não acredito nisso não. Mas nós estamos aqui com a Bíblia aberta. Não foi eu que escrevi isso aqui. Né? Fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Então, para nós se batizar hoje, ele tem que morrer de novo. Caso contrário, a morte dele perdura pela eternidade. Batismo pela eternidade. Fomos, pois, sepultados, isso é crer no que está escrito, não no que o pastor fala. Você é um crente, você é um cristão pelo que está escrito ou pelo que o pastor fala? Ou pelo que o homem fala? E aí? Você tem que ser um cristão pelo que diz a Bíblia, pelo que diz a palavra, pelo que diz o Evangelho dele, do dono da igreja. Meu mote, fomos, pois, sepultados com ele na morte. Então, aquela carne que nos separava de Deus pelos pecados que cometia, foi o quê? Foi morto. Morreu. Então hoje, essa carne hoje, para Deus, está morta. Então o que essa carne faz hoje é resolvido aqui mesmo. Ou quer que eu chame Moraes, né? O Alexandre de Moraes para resolver esse problema? Se quiser eu chamo. Eu passo um e-mail para ele, amanhã ele está batendo na tua porta com a Polícia Federal. Meus amados, vamos crescer. Vamos parar de ser criança e parar de sustentar vagabundo que não quer trabalhar. É o batismo, né? Fomos sepultados com ele na morte, pelo batismo na cruz. Pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado, ressuscitou ou não ressuscitou? Ressuscitou. Dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Versículo 5. Porque se fomos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, não foi num batismo, não foi num copo de suco, não foi num pedaço de pão, foi na sua morte, de uma vez por todas. Na semelhança da sua morte, certamente, seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, o que é que você entendeu com isso? Até aqui, até o versículo 5, que nós temos 6 ainda. Que nós já fomos ressuscitados. Já fomos ressuscitados. Não tem esse negócio de um homem morrer e dizer que ele está dormindo lá na cova. Não tem. Nós fomos ressuscitados. É o que está escrito aqui, não é? Não foi isso? Não é isso que nós estamos lendo? Entendendo? Lendo e entendendo? Pelo menos eu estou entendendo.
né? Que nós morremos junto com ele. Aquela carne que pecava e separava de Deus foi morta. Ressuscitamos, somos novas criaturas, né? E que hoje essa carne, a carne para Deus está morta. Deus só cuida hoje de quê? Do Espírito. É do Espírito que Deus cuida, não é da carne. Essa carne, quem cuida dela somos nós. Eu preciso de homem para cuidar, me ajudar a cuidar dessa carne? Não preciso. Preciso de homem para pôr a mão na minha cabeça? Não preciso. Preciso de homem para orar por mim? Não preciso. Se eu tenho Deus comigo, eu preciso mais de homem? Não preciso. Eu preciso do meu vizinho, sim. Para o quê? Para ajudar a encher uma laje, né? Me emprestar o carro. Também tem essas coisas, né? Emprestar tá amarrado. Emprestar um quilo de arroz, tá amarrado. Emprestar um quilo de açúcar. Isso nós precisamos. Podemos precisar, né? Podemos precisar. Mas referente a Deus, a nossa vida espiritual, nós não precisamos mais de ninguém. Não precisamos mais de ninguém. Não precisamos. Versículo 5. Aliás, versículo 6, né? O 5 nós lemos, né? Versículo 6 para encerrar. Versículo 6. Sabendo isto, a igreja precisa saber disto. Mas como a igreja vai saber disto se os cães não pregam para a igreja? Não prega isso para a igreja. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Não foi numa piscina. O nosso velho homem não ficou numa piscina. Ficou com ele na cruz. Com ele na cruz. Não foi numa piscina. O nosso velho homem. Para que o corpo do pecado, aquele corpo que pecava por conta da lei, aquele corpo que não conseguia cumprir os 613 mandamentos, para que o corpo do pecado seja destruído. Destruiu ou não destruiu? Porque esse corpo está se referindo à lei de Moisés. A lei que fazia o povo pecar. Porque ninguém conseguia cumprir ela. Ninguém conseguia agradar a lei. E esse corpo foi o quê? Foi destruído na lei, na cruz. Destruiu ou não destruiu? Destruiu. E por que se prega dentro da igreja hoje lei? Só aumenta, tirar dinheiro. Meter a mão no bolso dos coitados e eles nem estão aí olhando para... Jesus vai voltar. E o povo fica, cadê? Cadê, pastor? E o pastor, a mãozona lá no bolso dela, nem estava vendo. Servindo ao corpo do pecado, como o quê? Como escravo. Na lei, escravo da lei. Esse corpo do pecado era a lei, que o povo servia a lei e não conseguia cumprir tudo, então era escravo para sempre para eles. Se Jesus não vem libertar eles continuam sendo escravos. Mas infelizmente, a igreja continua sendo escrava, porque não quer ouvir a palavra da verdade, quer ouvir o que os pastores falam. Bem, meus amados, era isso que eu tinha para pregar para você hoje, compartilhar com você hoje. Com o poder desta palavra, eu abençoo todos vocês, em toda a área da sua vida, na sua área sentimental, na sua área familiar, na sua área trabalhista, em todas as áreas da sua vida, pelo poder desta palavra. Sejam todos abençoados, paz eterna e até o nosso próximo encontro.